Olá, faz tempo que eu não apareço por aqui. Como você sabe, eu estava totalmente submersa na minha travessia individual. Era um reconhecimento também aqui para as nossas caminhadas para o ano que vem, mas era também talvez um reconhecimento interno de muitas caixinhas que eu precisava ali olhar. E é incrível como essas experiências elas me retomam, sabe? Eu acho que é essa palavra. Eu fui retomada em mim mesma ali ao longo dessa caminhada. Eu não tinha noção de quão perdida eu estava a partir do momento que eu comecei a me encontrar ali. E eu acho que vão ter aí diversos vídeos que a gente vai poder falar sobre tudo aquilo que aconteceu aqui dentro. E falar com vocês é uma forma de elaboração pra mim também. Então, mandar os áudiozinhos que a gente mandou, que a Gabi, ela foi publicando, mandava pra ela fazia a mágica dela e mandava, né? Publicava aqui. Os posts que eu fiz também na minha página pessoal, com fotos, com alguns insights. Tudo isso faz parte do meu processo pessoal de elaboração. Então, eu preciso escrever, eu preciso falar. Daqui a pouco eu vou fazer um texto também no blog, vários textos de repente, com as pecinhas que vão também sendo encaixadas aqui dentro, mas eu acho que vai ter muita coisa aí que eu nem sei, porque eu nem elaborei ainda, né? Então eu tô ainda nesse processo de entender aquilo que foi essa experiência tão intensa, tão mágica, muito mais importante do que foi inclusive Santiago de Compostela pra mim, que foi um marco na minha vida, que era um sonho, porque nesse momento, primeiro, que lindo que é o caminho. Eu não tinha, claro, eu imaginava que ia ser bonito, porque eu já fiz, por exemplo, o caminho da prece, que é muito lindo, outros caminhos aqui no Brasil, mas esse caminho, os lugares que a gente passa, as serras, né, que a gente sobe, os morrinhos que a gente alcança ali, os picos, eles são assim, com uma beleza que eu nem consigo descrever. Tem que estar lá, porque eu acho que não é só uma beleza física, eu acho que tem todo o movimento desse caminhar até chegar lá, porque é muito difícil também. Então, a dificuldade é proporcional à beleza, aquilo que a gente vai encontrar. E eu sempre faço essa analogia do morro que a gente encontra ali fora, é o morro que a gente encontra aqui dentro. Então, vai ser muito proporcional, tanto a beleza quanto a dificuldade, vai depender do teu momento e daquilo que você tem aí dentro. Então, pra mim, foi muito difícil, né? Depende se você for lá, não vai ser tanto, ou vai ser diferente, né? Porque cada experiência, cada passagem por aquele lugar é único, é muito individual. Então, pra mim, foi muito difícil, mas foi muito revigorante. Eu voltei muito nutrida, cheia de energia, apesar do cansaço físico. Eu tive que ir até na fisioterapeuta pra desnosar aqui os nós que estão ainda na minha batata da perna, porque eu preciso ficar boa, porque sexta-feira agora eu também embarco pra mais uma travessia, que depois eu vou contar. Mas então, assim, fisicamente eu cheguei no meu limite, e eu acho que quem me acompanha, quem me conhece um pouquinho mais, sabe que eu tenho uma questão com os limites, né? Eu sempre preciso chegar e extrapolar o meu limite, e na minha vida eu sempre aprendi isso, e isso faz parte também do meu processo, não tem nada de errado nisso. Eu acho que eu aprendi também a aceitar que eu sou assim, porque eu sou muito intensa e eu preciso chegar lá, né? Eu preciso alcançar o meu limite físico para expandir ele, mas também para me reconhecer e para desconstruir muitas vezes todas as máscaras, né, que eu construo, todas aquelas expectativas, sabe, aquele mito pessoal que eu construo sobre mim mesma. Então, naquele momento em que eu construo não só pro mundo, talvez nem pro mundo, mas eu construo para mim mesma. É uma verdade que eu conto para mim sobre aquilo que eu acho que eu sou e aquilo que eu acho que eu devo me encaixar. Ficou meio confuso, mas eu acho que fez sentido, acho que é isso mesmo. Então, naquele momento em que eu chego no meu limite físico, o meu ego, ele acaba ficando de lado, porque ele tá cansado. Então, eu venço pelo cansaço, né? Aí eu consigo expandir, eu consigo desconstruir, então, tudo aquilo que eu carrego. E aí o caminhar fica mais leve. Por incrível que pareça, fica leve a partir da minha mochila pesada e do momento em que eu não desisto dela. Vão ter aí, talvez eu faça um outro vídeo pra falar um pouco mais profundamente dessa analogia da mochila e daquilo que foi nessa viagem especificamente. Mas, por exemplo, eu vou já dar uma resumida, depois a gente já se aprofunda, enfim. A minha mochila, nessa experiência, nessa viagem, ela tava muito leve, né? Apesar de estar pesada também, claro, porque sempre a gente tá carregando peso, né? Então, assim, 6 quilos no final do dia vira 10. Mas, assim, ela tava vazia, minha mochila. Eu tenho uma mochila de 50 litros, metade dela ali tava vazia. Então, tava balangando as coisas, eu acho que tava meio desajeitada. E depois de muito tempo sem caminhar com a mochila, eu tinha esquecido, de verdade, eu tinha esquecido, né? Não sei se propositalmente, né? Porque nada é por acaso, mas eu tinha esquecido
esquecido como é que ajustava a mochila. Então, metade do caminho ela foi desajustada no meu corpo. Imagina uma mochila que tá com espaços, com as coisas soltas, não ajustada no corpo, e eu caminhando, então ela ficava andando junto comigo, pra lá e pra cá, e saindo do lugar, e isso foi me incomodando, isso foi me irritando. Tive várias oportunidades, a gente sempre tem as possibilidades de repente despachar a mochila ali, e teve um dia que eu quase fiz isso, e ainda bem que eu não fiz. Ainda bem que eu não fiz, porque o quanto foi importante, foi naquele dia que eu aprendi a ajustar ela, foi naquele dia que eu entendi que, opa, eu consigo carregar sim as minhas sombras, porque a minha mochila estava representando ali naquele momento a integração das minhas sombras, aquilo que muitas vezes a gente não quer carregar, né? Muitas vezes o nosso passado, a nossa história, as nossas histórias e tudo aquilo que a gente carrega de bagagem, né? Literalmente. Então, eu poderia ter deixado pra trás, mas tinham coisas que eram essenciais ali. Eu já tinha levado só o essencial e eu fiz todo um trabalho de 2 semanas antes, eu já tava montando a minha mochila com todo o cuidado, porque eu queria só levar o essencial. Então, não podia deixar minha mochila pra trás. Desistir da minha mochila naquele momento, despachar ela, significaria desistir de mim e daquilo que eu carregava, né, daquilo que eu carrego ainda dentro de mim e que torna, né, e que me torna quem eu sou. Enfim... Eu acho que eu já desviei do assunto, tava com saudade disso. Tava com saudade de falar e de repente me perder. E aí quando eu olho o tempo do vídeo já tá longo, eu preciso saber o que o meu objetivo aqui, que eu não sei. Talvez é só te contar. A grande questão, e eu acho que esse foi um ponto principal ali elaborado, principal e primário, né, ali, que é assim, o quanto o caminho ele pode sim ser leve, mesmo a gente carregando as nossas sombras, mesmo a gente carregando aquilo que é essencial dentro das nossas sombras. Claro, tem muita coisa que a gente vai ter que deixar pra trás, sim, muita coisa foi deixada. Eu deixei uma calça no meio do caminho, tiveram algumas coisas, né, na minha necessaire que eu também deixei, né, e as coisas que eu deixei aqui, que eu nem levei, porque eu sabia que não iam ser úteis. Existem sim sombras, existem, né, de repente questões, aspectos, histórias, narrativas que a gente vai ter que sim deixar, mas existem outras que a gente vai ter que carregar assim com a gente, porque faz parte. E como caminhar, como descobrir a leveza desse caminhar, mesmo carregando tudo isso? Essa eu acho que já é uma grande questão pra gente pensar aqui. Enfim. É bom estar de volta. É bom estar de volta e contando pra vocês, né, tudo isso. Mas o ponto eu acho que é o como que a gente pode tornar tudo muito mais leve, apesar do peso que a gente carrega. Porque também eu acho que tem isso, né? Eu tava com dor, tô com dor ainda, apesar de já tá bem mais leve, consigo caminhar. Mas eu tô leve, eu tô de um jeito, eu tô feliz, eu tô completa comigo. Porque eu não desisti da minha mochila, porque eu não desisti de mim, porque eu reconheci de repente muitas coisas que são essenciais e que eu vou ter que continuar carregando, mesmo com o peso, e tá tudo bem. Dá pra carregar, né? Esses pesos são meus, né? Esse peso, essa mochila, essa bagagem, tudo que tava ali era só minha, não é mais de ninguém. Fica pesado quando a gente carrega o peso do outro. Enfim, vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui. Não sei se fez sentido, me conta aí um pouquinho. E eu acho que vai ter muito mais. Vamos ver o que vai rolar. Conforme eu vou elaborando, eu vou compartilhando com você. E me conta como é que tá aí, como é que são as coisas depois de todo esse tempo. Tá bom? Um beijo e até a próxima.